Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Pedia a vossa atenção porque iríamos dar início à nossa reunião de hoje, que se inicia com a audiência da The Navigator Company sobre as questões que preocupam o setor, que se fez hoje representar pelo João Leque, administrador, Nuno Neto, diretor de gestão florestal, Ana Neri, diretora de Public Affairs, Rui Pedro Batista, diretor de comunicação, sendo que este último nome não constava nos nomes que foram enviados aos senhores deputados, e, portanto, no âmbito desta audiência, que, aliás, cumprimentamos e saudamos, e é com muito gosto que vos recebemos na Comissão de Agricultura e Pescas, esta audiência obedece a uma grelha que já foi previamente distribuída aos nossos convidados e que dispõe de 10 minutos para uma apresentação inicial. Depois abre-se um período de discussão para os senhores deputados e os grupos parlamentares terem as suas intervenções e depois, no fim, seguem-se novamente 10 minutos para as respostas que entenderem, sendo que este primeiro tempo será repartido como entenderem entre vós. Quem é que começa? Faz favor, doutor. Peço desculpa, Sr. Engenheiro, chamei doutor Engenheiro. Ainda não consegui chegar ao doutor, mas já estou a esforçar-me para isso. Antes de mais, obrigado pela oportunidade e por nos estarem disponíveis para nos ouvir. Eu queria só dedicar-me a um conjunto de temas essenciais. Não gostaria de deixar de passar por 3 ou 4 slides que temos aqui, que evidentemente somos uma empresa com valores que praticamos na nossa casa há muitos anos. Temos hoje um conjunto de áreas de atividade que vão desde a detenção de floresta própria e certificada, são mais de quase 110 mil hectares. Temos produção de pasta, somos aliás o número 1 na Europa e o número 7 no mundo, apesar da diferença para os outros concorrentes. E é pasta de eucalipto, portanto hoje 70% do mercado mundial das pastas de fibra curta, que é onde nos situamos, são de eucalipto e, portanto, é uma espécie muito relevante, ou um género muito relevante nesta produção. Produzimos energia, que é inerente ao nosso fabrico. Temos mais desde 2014, final de 2014, 2015, iniciámos um negócio do tixo, portanto iniciámos a diversificação que já tínhamos em papel e em celulose e energia, e estamos neste momento apostados numa forte linha de diversificação dos nossos produtos, como mostrarei a seguir. Temos cerca de um pouco menos de 4 mil trabalhadores diretos, sobretudo com a recente aquisição de uma companhia inglesa de tixo também, e, portanto, uma base alargada de produtores, de colaboradores e cada vez mais, com um negócio cada vez mais diversificado. Temos um conjunto de sites hoje em dia, na Península Ibérica temos 5 sites, Figueira da Foz, Cacia, Setúbal, Vila Velha de Ródão e Aveiro, sim, Cacia já tinha dito, e comprámos em 2023 uma fábrica de papel tixo em Saragossa, e também, como eu digo agora, em maio deste ano, uma empresa que nos coloca no 4º lugar em termos de produção de papel tixo no Reino Unido. A nossa estratégia de diversificação já foi iniciada há alguns anos. Portanto, inicialmente éramos um negócio de pasta, apenas, para papel. É hoje um pouco a figura que eu creio que normalmente a sociedade tem destas indústrias, é que são apenas indústrias de celulose. Não são indústrias de celulose, são cada vez menos indústrias de celulose. São indústrias que cada vez mais se transformam em biorefinarias, ou seja, há um conjunto de bioprodutos que lá resultam. Temos menos subprodutos e mais valorização e circulação de todos os nossos resíduos e, portanto,
cada vez o ciclo se completa mais dentro da nossa indústria. Eu gostava de dar alguma saliência a isto. Nós temos percorrido uma linha, como eu disse, de diversificação, em que no curto prazo apostamos no papel tissue, apostamos também, mais recentemente, e vocês verão agora no final deste semestre, provavelmente em julho, o início de uma nova fábrica em Cacia, de produção de pasta moldada para embalagem, ou seja, pasta para substituir, embalagens para substituir embalagens de uso de origem fóssil, portanto, uma substituição com base num produto natural. E esta primeira fábrica é modular e terá capacidade para produzir cerca de 100 milhões de embalagens no seu arranque. Temos também um outro limiar novo que tem a ver com biocombustíveis, e esses biocombustíveis podem ser obtidos diretamente a partir da matéria-prima que nós temos, das diferentes matérias-primas ligadas à árvore, portanto, o conceito mais completo de árvore. E temos depois, a médio prazo, e estamos a trabalhar nisso, também já ouviram falar com certeza, um novo limiar de desenvolvimento que tem a ver com biocombustíveis e e-fuels e e-SAFs, ou seja, combustíveis verdes para a navegação e para a aviação. E gostava de vos dizer sobre isto que na Europa existem, porventura, cerca de 140 unidades fabris com uma escala mínima para poder produzir este tipo de combustíveis, só que dessas apenas 10 têm dimensão, têm escala suficiente para poder permitir produzir estes produtos que carecem de energia verde e carecem, sobretudo, de uma logística também satisfatória para poder depois expedir o produto. E acontece que destas 10 fábricas na Europa, nós temos 4 no nosso país. E, portanto, temos aqui uma oportunidade de ouro para poder aproveitar e valorizar um mercado que está em franco crescimento. Como sabem, também a regulação na União Europeia tem vindo a ser alterada para acomodar e para obrigar a usar biocombustíveis e, portanto, nós estamos nesse campeonato. E é um campeonato que em 2050 se prevê que seja mais do dobro daquilo que é o mercado mundial das pastas de eucalipto. Portanto, é de facto uma oportunidade grande que nós temos. Saber também para vocês, que é bom que saibam também, que a União Europeia importa por ano mais de 7 mil milhões de euros de pasta, papel e madeira vinda, sobretudo da América do Sul, feita com madeira de eucalipto e, portanto, nós temos cá essa matéria-prima, assim a possamos multiplicar e poder ter disponível em quantidade. Muito rapidamente, isto é um setor que é responsável por cerca de 9% das exportações nacionais de bens, em particular da base florestal. A Navigator tem aqui um papel de cerca de 30% destas exportações do setor florestal e gostava de dizer também e lembrar que somos hoje a empresa número 1 em termos de valor acrescentado nacional e, portanto, é relevante essa capacidade de gerar valor inteiramente com recursos nacionais. É importante também salientar que no mundo rural nós passamos todos os anos, esta indústria, mais de 300 milhões de euros de forma sustentada para os concelhos do interior, o que eu diria que não sei se é caso único, mas é de facto caso saliente. Também uma breve nota para mostrar que há fundamentalmente 3 espécies na nossa floresta, ou 3 grupos de espécies, melhor dizendo. Temos os pinheiros e as resinosas, que representam 35%, temos os eucaliptos com cerca de 27% e depois os montados e os sobreirais, que representam cerca de 24%. Portanto, há um equilíbrio, diria, entre estas 3 espécies e que também é um equilíbrio territorial, que estão perfeitamente equilibradas e distribuídas no nosso país. Depois, uma outra nota também para dizer que, de facto, a floresta, para além de ter oportunidades, representar oportunidades, também representa um desafio complexo e esse desafio complexo tem a ver com a necessidade de nós termos capacidade de superar os riscos de incêndio e lembrar que na origem dos incêndios, ou aquilo que arde fundamentalmente, são as zonas de matos incultos e, em particular, nos anos em que houve grandes incêndios, em particular, portanto, em 2017 e nos anos anteriores, 2013 e 2005, foram mais de 60% das áreas de matos incultos que arderam e não do eucalipto, como normalmente se vem fazer constar na comunicação social.
A falta de matéria-prima, por outro lado, é um grande desafio que nós temos. Não é só da nossa fileira, como já terão ouvido falar, mas nós temos falta de matéria-prima e cada vez essa falta se vem notando. Nesta apresentação tem informação sobre isso. Tem-se agravado a dependência de madeira extra-ibérica, sobretudo da América Latina, que temos que comparar porque não há matéria-prima em Portugal. Naturalmente que isto também vem sendo acompanhado com um aumento de preço da matéria-prima em Portugal, e eu recordo só que desde 2016 até 2022 o preço da matéria-prima nacional aumentou 43%, portanto, quando se ouve dizer que não há aumentos de preço, não é verdade, há aumento de preço. Mas também tem um lado negativo, que é, do lado a fatura do uso da madeira extra-ibérica, é que nós não conseguimos ter ciclos de produção sustentáveis com madeira extra-ibérica, porque os preços de pasta são regulados pelo mercado mundial, não são fixados por cada um dos operadores, e nós estamos a sentir cada vez mais que é preferível estar parado do que estar a produzir com madeira extra-ibérica. Portanto, o quadro de não haver madeira nacional é mais grave, porque pode levar-nos a ter que fechar fábricas durante períodos que podem ser de 2 meses ou 3 meses. Das informações que temos aqui é exatamente para mostrar isso, é que nós temos aqui num dos gráficos que cada vez são maiores os períodos em que somos obrigados a produzir com madeira extra-ibérica, e isso não é sustentável, portanto, isso mata o setor. Recentemente fizemos um estudo sobre percepções sobre a floresta nacional, em particular plantações de eucalipto. E o que temos para dizer é que esta floresta, o que é que este estudo nos disse, foi conduzido pelo ISCTE, que cerca de 70% desta floresta é independente a floresta bem gerida é independente da espécie e é benéfica, que as pessoas são favoráveis em que haja um pacto de regime para a floresta e que haja boa gestão. Nós, no governo anterior, por solicitação do governo anterior, apresentámos um acordo de fileira, uma proposta de acordo de fileira, que tinha 3 cenários. O cenário escolhido pelo governo, isto seria um plano de transformação da floresta, que ficou no dossiê de transição. Este cenário que estou aqui a apresentar-vos, muito sinteticamente, é um cenário que não conduz a aumento da área de eucalipto, que foi a opção do governo anterior, mas com isto queremos valorizar e proteger a floresta com gestão ativa, aumentar a produção, reduzir o risco de incêndio, fomentar a plantação de autóctones e dinamizar os agentes para cumprir também as metas do Plano Nacional Climático. Ou seja, com isto nós queremos compaginar o ciclo longo da floresta com as necessidades de matéria-prima. Isto fazendo atuar diversos eixos. Por exemplo, atuando em áreas de eucaliptal, arrancando algumas áreas dessa eucaliptal, plantando com autóctones, noutras replantar essas áreas e noutras plantar noutros locais, fomentando, como eu disse, as autóctones, remunerar serviços dos ecossistemas e apoiar os agentes do setor e das OPF. Em síntese, era isto. Preciso dizer também que a floresta nacional precisa de escala, precisa de gestão agregada, precisa de medidas nesse sentido, precisa de que se olhe para o cadastro, precisa de que olhe para a gestão agrupada, para o regime fiscal que favoreça essas intervenções de longo prazo na floresta. Temos um conjunto também de medidas aqui na mesa e precisamos de facilitar, simplificar os regimes de licenciamento e de incentivar os incentivos em floresta. E acho que ultrapassei um bocadinho o meu tempo, peço desculpa. Obrigada. Eu costumo deixar, e os colegas já vão estando habituados, aqui eu acho que é importante terminar uma ideia, ainda que o tempo, por vezes, sofra um bocadinho, mas nós estamos aqui para ouvir e reter contributos, e parece-me que era importante deixá-lo acabar. Portanto, passava de imediato a palavra aos grupos parlamentares. Da parte do grupo parlamentar do PSD, a Sr. Deputado Alberto Machado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer este pedido de reunião. Esperamos que, mais que uma reunião e que uma exposição dos objetivos, seja uma reunião de trabalho com resultados práticos nesta fileira tão importante que é a fileira florestal. Duas ou três pequenas notas de enquadramento. Sabemos que a Navigator tem uma capacidade de produção de papel de 1,6 milhões de toneladas a ano, sendo 80% integrada na produção de papel e gera cerca de 2,5 toneladas ano de energia.
Se pensarmos um bocadinho na vossa distribuição pelo país, também é importante essa distribuição, a criação de postos de trabalho de uma forma mais harmoniosa no país. Sabemos que tem unidades Fabris em Cassina, Figueira da Foz, em Vila Velha do Ródão e em Setúbal. Em números, tem um volume de negócios superior a 1,6 milhões, com exportações mais significativas para a Europa, para a América do Norte. Se falarmos um bocadinho de inovação, e a inovação é sempre algo que é relevante para nós. Em abril foi notícia terem colocado, como já foi aqui referido, a questão de produção em parceria do combustível verde para a avaliação de uma unidade com uma entidade alemã. Também eu gosto daquele exemplo em que estão a criar um rótulo que permite manter a temperatura das garrafas. Parece-me uma inovação com resultados, pelo menos, expectativas muito altas. E depois, porque é muito importante, uma questão de empregabilidade e de lucros, contribuindo muito para o equilíbrio da nossa economia. Por isso, sem dúvida, uma empresa que é uma referência, é grande referência nesse setor no país. As questões, antes das questões, como tem conhecimento e pelo seu significado, relevamos que o Governo deu um novo enquadramento orgânico ao setor florestal e iniciou uma nova dinâmica nas políticas públicas para este setor. Abriram-se agora novas perspectivas assentes num estreito diálogo institucional e intersetorial, procurando afirmar e reforçar o peso social, económico e ambiental deste setor e corresponder às expectativas das fileiras e de seus agentes, como o Sr. Engenheiro muito bem acabou de referir. Entendemos, os deputados do PSD desta Comissão, ser crucial tomar as necessárias decisões para os vários dossiês que se apresentam muito relevantes para a valorização da floresta e dos seus intervenientes, em que a empresa Navigator, que representam como empresa de referência e exemplo nesta fileira das florestas, pode ter um importante contributo valorativo e avaliatório. Nesse sentido, os deputados do Grupo Parlamentar do PSD questionam, considerando as vossas experiências, dificuldades e expectativas, o que esperam ou, noutra perspectiva, como podemos contribuir para reforçar também a reinvenção da fileira florestal? Esta é a primeira questão. E a segunda, consideram que a nova estrutura orgânica que este Governo anunciou e que pôs em prática, aliando com a agricultura, esta nova visão integrada para a floresta como parte integrante e fundamental do mundo rural será traduzida na valorização em valor de todo o seu potencial produtivo? Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Não, peço desculpa, tinha a indicação que eu tinha que seria o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, Sr. Deputado Nelson Brito. Sim, e depois segue-se o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Cumprimentar os colegas, mas também permitam-me cumprimentar a Navigator, quem representa, o João Lé, administrador, Nuno Neto, Ana Neri e Rui Pedro, deixar um cumprimento e deixar também esse testemunho do trabalho que fazem no território e, sobretudo, no território do interior, com o qual tive essa experiência também noutra parte da minha vida, enquanto autarca, e deixar essa nota bastante positiva daquilo que é o trabalho em nome da interioridade e também daquilo que é, de alguma forma, a coesão territorial que provocam, de alguma forma, no país. Para o Partido Socialista, há uma palavra que define os próximos tempos em termos florestais e, nomeadamente, aquela que é uma palavra que deve nortear também os próximos tempos da ação governativa, que é ambição para este setor. E a ambição passa, sobretudo, por 3 pilares, que é precisamente a questão do mercado de carbono, e essa que é hoje não só uma questão de metas com que o país está, de alguma forma, acordado e confrontado, mas também aquilo que representa para o setor em termos daquilo que são as suas futuras receitas. E por isso é importante
que o mercado de carbono tenha, de alguma forma, aqui também a sua concretização, porque também sabemos que o país tem metas, ou tem atualmente uma produção de cerca de 9 milhões de toneladas de captura e que teremos as nossas metas passar para 13 milhões. Isso implica mais floresta, implica menos incêndios, implica, de alguma forma, aqui um mix entre esta boa capacidade em termos de redução de incêndios florestais, mas também do aumento da nossa capacidade florestal para chegarmos a esta meta dos 13 milhões de captura. Por outro lado, também, outro dos pilares que para nós é importante na ação governativa, que venha a conhecer aqui também a concretização, é o Acordo de Fileiras, que aliás já foi aqui falado e que é muito importante, não só na lógica de redução do eucalipto, mas sobretudo também naquilo que é o período que se faz essa transição e em que a temporalidade, se em simultâneo, se não, sabemos que essa é precisamente a disputa, digamos assim, que pode existir, mas é importante que este acordo de fileiras de alguma forma se concretize também para que possamos passar para uma boa concretização da nossa gestão florestal. E por outro lado, diria um terceiro pilar, ou um terceiro desafio, é precisamente a questão da reforma da propriedade rústica. É essencial, nós temos no país, diria que se calhar cerca de 7 milhões de proprietários e cerca de 11 milhões de prédios, sendo que do centro e do norte a questão avoluma em termos de dificuldade, porque aquilo que é hoje também o próprio desalance legal em heranças desavindas, deixa-me dizer assim, traz também que um problema gravíssimo para a concretização e, por outro lado, também que o que é importante, que é precisamente conseguirmos que a floresta consiga agregar no sentido de ter uma outra capacidade e uma outra rentabilidade e consiga ultrapassar este obstáculo legal, que é precisamente a questão das heranças, e por isso é importante que a reforma da propriedade rústica também se concretize, porque este é um setor que produz 5%, ou contribui para 5% do PIB, cerca de 5% do PIB nacional e 10% da exportação. E por isso é importante que consigamos fazer aquilo que é materialização do setor agroflorestal, até porque nós percebemos, e aquilo que estamos hoje confrontados é precisamente com entraves ambientais. Nós temos agora na Galiza um tema que vos é caro de certeza, e esse é um obstáculo que não pode acontecer em Portugal. Nós temos que fazer trabalho prévio para que possamos também, junto das populações e do respeito que temos que ter por as comunidades locais, para evitar precisamente aquilo que são investimentos que são necessários numa visão da Europa e uma visão europeia cada vez mais autónoma em termos de matéria-prima, mas para isso temos que precaver para depois não termos estes dissabores. Deixava só um último sublinhado que me parece importante, é aquilo que é o comportamento, e como comecei, da experiência vivida ainda há pouco tempo em matéria de incêndios, nas matas de Messejana, concelho que sou muito próximo, em que foi o trabalho de aceiros, aquilo que é o trabalho prévio de limpeza feito nas matas precisamente pertencentes a este grupo, que, acoplado obviamente a um magnífico trabalho dos bombeiros voluntários das várias corporações, mas que se conseguiu obviamente evitar um incêndio de maior proporção, e isso também queria deixar esse registro. E disse, passo então ao meu colega Ricardo Pinheiro. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também os representantes da Navigator e agradecemos a apresentação e também a disponibilidade de podermos abordar um tema tão importante como este. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista olha para a governação como um exercício de adaptação rápida àquilo que a política nos traz no dia-a-dia de cada um dos portugueses e, fundamentalmente, a forma como somos capazes de introduzir dinamismo económico neste setor. Num setor que representa mais de 7 mil milhões de euros de exportação para dentro do espaço europeu, nós não podemos perder tempo e perceber de que formas introduzimos ou agilizamos algumas das medidas de política no sentido de garantir esta soberania do ponto de vista da produção da pasta de papel no espaço nacional, mas também um elemento importantíssimo para as exportações, não só nacionais, mas também europeias. O deputado Nelson Brito introduz uma questão que foi a reforma da propriedade rústica. Eu acho que vale a pena, a partir do Parlamento, continuarmos a dinamizar o instrumento que foi planeado, um instrumento político que foi planeado pelo Partido Socialista nos últimos 6, 7 meses. Aliás, acho que foi o último diploma a ser aprovado no Conselho de Ministros e que nos parece que visava um acordo de fileiras com, precisamente, a fileira do eucalipto, onde existia a possibilidade de zonas menos produtivas de eucalipto poderem ser anuladas e passadas a instrumentos de biodiversidade no território nacional e utilizar alguma dessa área
para podermos repovoar com espécies de eucalipto bastante mais produtivas. No entanto, durante a audição, eu acho que governar é precisamente isto, é sermos rápidos em relação à forma como pensamos. Mas, no entanto, o Partido Socialista hoje deve dizer aqui que devemos ajustar-nos rapidamente para que, se existir a necessidade e a possibilidade de aumentarmos alguma dessa área, aquilo que é dar garantias à indústria e ao potencial desta indústria à escala nacional, que o possamos fazer. Achamos que é um instrumento de Estado que vale a pena continuar a ser trabalhado da forma que trabalhámos alguns, nomeadamente na Comissão de Ambiente, mas também na Comissão de Agricultura. Obrigado, Sra. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Passava ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Faz favor, Sr. Obrigado, Deputado. Sra. Presidente. Senhores Deputados, dou as boas-vindas à comitiva da Navigator Company que nos visita hoje, que nos vai falar sobre o setor florestal. E a primeira coisa que eu tenho que estranhar é não estar aqui nem o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nem do PAN, nem do PCP. É que, de facto, os grupos parlamentares que estão sempre a proclamar publicamente como inimigo número um, inimigo público número um, o eucalipto e talvez também o pinheiro, hoje não estão aqui. E talvez lhes fizesse bem e fosse bastante pedagógico ter vindo a esta comissão ouvir aquilo que os senhores engenheiros nos vêm dizer hoje. A segunda nota que eu quero dizer é que fiquei embasbacado com aquilo que o grupo parlamentar do PS acabou de proferir. Quer dizer, quem entrasse aqui nesta sala, ou quem esteja a ver e não tivesse atenção à Sra. Presidente ter dito que se tratava do grupo parlamentar do PS, eu penso que ninguém iria entender que estas palavras viessem do grupo parlamentar do PS, que falou de ambição e falou de reação rápida. Ora, neste Ministério da Agricultura dos últimos 8 anos, tudo o que nós não tivemos foi nem ambição, nem reação rápida. É que, de facto, o Ministério da Agricultura, e que tinha parte da tutela das florestas, que foi decapitado das florestas para o ambiente... Sr. Deputado, dê-me só um segundo, peço desculpa estar a interrompê-lo. Peço-lhe só um minuto. Senhores deputados, há certos gestos que têm que ser evitados, não é o Sr. Deputado, não estou a dirigir-me ao Sr. Deputado. Há certos gestos que têm que ser evitados e certos comentários. Peço-vos só, por favor, que se mantenha alguma elevação. Sr. Deputado, peço desculpa pela interrupção, pode continuar. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também acho que a Sra. Presidente tem que ter uma distância parcial de todos os grupos parlamentares. Começa já por ter trazido uma garrafa cor de laranja que denota que é do grupo parlamentar do Partido Socialista. E em segundo lugar, Sra. Presidente, eu penso que lhe fica bastante mal, e já vai sendo recorrente, estar sempre a fazer reparos sobre as atitudes, os gestos e aquilo que os senhores deputados dizem nos seus apartes. Acho que o meu tempo não devia estar a contar agora, porque isto é uma interpelação à mesa. Estou a responder ao que a senhora... Está sim, desculpe, mas eu estou a ver o tempo a contar. E, portanto, agradecia que, primeiro, não me interrompesse, porque eu estava no uso da palavra e não me incomodou minimamente aquilo que se estava a passar na sala e não tinha nenhum problema. Em segundo lugar, a Sra. Presidente recorrentemente interrompe a palavra aos deputados para fazer reparos sobre as palavras que usam, os termos a que se referem às outras pessoas, os gestos que fazem. Quer dizer, isto começa a ser um pouco pidesco aqui na Comissão de Agricultura, sinceramente. Obrigada, Sr. Deputado. Já ultrapassou em largo tempo aquele período que dispõe para uma interpelação à mesa, como sabe. E, Sr. Deputado, e não queria mesmo fazer isto, mas o Sr. Deputado recorrentemente... e não acredito que seja o seu grupo parlamentar, Sr. Deputado, eu acho mesmo que é o Sr. Deputado, para que fique bem claro, porque é a única pessoa, quando se chama a atenção, porque nós temos que manter a dignidade dos nossos trabalhos, sempre e em todas as circunstâncias. Isto aplica-se a todos os partidos políticos aqui representados, todos os grupos parlamentares. Sr. Deputado, não lhe dei a palavra. Sr. Deputado, não lhe dei a palavra. Peço desculpa. Agora vai aguardar que lhe dê a palavra. Isto é recorrentemente. Eu não me referi sequer a nenhuma pessoa em particular, referi-me a um conjunto de comportamentos generalizados. O Sr. Deputado, Pedro Frazão, constantemente entende que se lhe é dirigido ao seu grupo parlamentar. Eu lamento, Sr. Deputado, eu apenas dirigi à generalidade da sala, e nós temos que manter a dignidade nos trabalhos, Sr. Deputado. E, portanto, agora, dito isto, entendendo a sua interpelação à mesa, pode retomar. Gastou 1 minuto e 35 e sim, o tempo foi parado durante esse período. Obrigada. Sr. Presidente, desculpe, mas a Sra. Presidente dirigiu-se ao nosso grupo parlamentar com o olhar e o que aconteceu do grupo parlamentar foi que o Sr. Deputado Miguel Arruda fez um gesto de 8 com os dedos. Eu acho que isto não é em nada beliscar a dignidade do Parlamento. A Sra. Presidente está a extrapolar de uma forma absolutamente ridícula e difamatória aquilo que se passa nesta comissão. Desculpe lá, Sra. Presidente, mas continua a sua intervenção, Sr. Deputado.
Não, desculpe, mas eu não posso aceitar isto, Sr. Presidente. E temos que levar isto à Conferência de Líderes, portanto, se calhar temos que fazer queixa da Sra. Deputada. E, por outro lado, quem defende o Grupo Parlamentar do Chega é o seu coordenador desta Comissão, que sou eu. Portanto, não é uma questão de ser eu a ter o uso da palavra e a fazer as interpelações à mesa, é que dá-se o caso de eu ser o coordenador deste Grupo Parlamentar e, portanto, obviamente que tenho que ser eu a dirigir-me à Sra. Presidente. Sr. Deputado, já terminou a sua interpelação à mesa ou, está no ou se não vai começar a gastar o tempo da sua intervenção? Não estou a gastar o tempo da minha intervenção, Sra. Presidente. Senhor Deputado, Senhor Deputado, foi interrompido, parou o tempo e pedi-lhe desculpa para que depois continuasse a sua intervenção. Senhor Deputado, não lhe foi retirado o tempo. E apenas chamada a atenção para aquilo que deve ser um comportamento de urbanidade entre todos. Um comportamento de urbanidade entre todos. Senhor Deputado, está com fantasmas no sótão. Senhor Deputado, fazer um 8 é falta de Senhor urbanidade. Deputado, Senhor Presidente, desculpe lá, diga-me, fazer um 8 é falta de urbanidade, sim ou não? Senhor Deputado, sim ou não? Senhor Deputado, posso terminar? O senhor deputado não respeita a mesa, constantemente estamos nisto, senhor deputado. Senhor deputado, constantemente, por favor, senhor deputado, não foi por esse gesto, não foi por esse gesto, e senhor deputado, sempre que se chama a atenção para um comportamento menos próprio, é o senhor deputado que parte do princípio que é do seu grupo parlamentar e faz favor de continuar a sua intervenção. Se alguma coisa lhe ocorrer para o Sr. Deputado levar à Conferência de Líderes, faz favor, a mesa muito agradecerá que o faça. Agora, faz favor de continuar a sua intervenção. Sr. Presidente, estamos aqui numa caça às bruxas, porque seria bom a Sra. Presidente identificar qual era o gesto que a Sra. Presidente identificou e que retira... Sr. Deputado, só não vou identificar por uma questão de urbanidade, de educação e de respeito pelos que estão presentes nesta sala. Portanto, faz favor de continuar a sua intervenção, volto a repetir-lhe. Caso alguma queixa tenha da forma de condução dos trabalhos desta Comissão, faz favor de levar à Conferência de Líderes, a mesa agradece que o faça, para que seja bem esclarecido qual é o tempo de comportamento que se deve ter nesta sala, para todos, Sr. Deputado, para a mesa e para os grupos parlamentares. Faz favor de continuar a sua intervenção, até por uma questão de respeito aos nossos convidados que estão nesta sala. Já agora também gostava de informar a Sra. Presidente que nenhum dos deputados nesta sala tem problemas de audição, portanto a Sra. Deputada e a Sra. Presidente pode moderar o tom com que fala ao microfone. Vamos continuar, então, agradecia que continuasse o tempo, a contagem do tempo. Muito obrigado. E, portanto, retomando a minha intervenção, gostava de, em primeiro lugar, dar os parabéns à Navigator Company pela apresentação que nos trouxe aqui hoje e por, de facto, se demonstrar que é uma companhia líder do ponto de vista nacional, do ponto de vista ibérico e até do ponto de vista da União Europeia, sendo um player que traz uma enorme mais-valia à economia portuguesa e a toda a nossa empregabilidade. De facto, como disse muito bem, transferem diretamente para os nossos municípios 325 milhões de euros. Eu sou também vereador no município e sei bem a importância que isso tem. E, portanto, face ao que o grupo parlamentar do PS acabou de dizer, que era por aí que eu estava a ir, gostava de vos perguntar se conseguem ter uma avaliação daquilo que são as ações governativas dos últimos anos nas políticas direcionadas exatamente para este setor, porque o Partido Socialista diz que tem muita ambição para o setor florestal, que governar é ter uma ação rápida sobre aquilo que está a acontecer em cada fileira e, portanto, eu gostava de vos perguntar se dava uma avaliação positiva ou uma avaliação negativa quanto àquilo que foi as políticas para o setor nos últimos anos. E começo já por dois aspectos. Primeiro, aquilo que foi a entrega do PEPAC em 2022, um PEPAC que excluiu totalmente as ajudas à fileira florestal, que não tinha medidas em curso em medida suficiente e que vinha já, aliás, de trás do PDR 2020, que também iria nesse sentido. E, portanto, se também concordam com o grupo parlamentar do Chega, que desde 2022 tem vindo a exigir uma reprogramação do PEPAC e uma entrega em Bruxelas do novo PEPAC para que de facto, os pequenos produtores
que normalmente têm sempre uma dimensão florestal também, florestal, pecuária e hortofrutícola, que eles possam também candidatar-se numa medida integrante aos fundos do PEPAC. E, em segundo lugar, as medidas governativas que incidiram sobre aquilo que é a estrutura do Ministério da Agricultura e a primeira decapitação das suas competências face ao Ministério do Ambiente, respondendo a uma exigência da extrema-esquerda durante a geringonça e depois, finalmente, com a machadada final, que foi a erradicação das DRAPs, passagem da competência da agricultura e das florestas para as CCDRs. E, aliás, isso aconteceu pelo Decreto-Lei 36/2023, que atribuiu às CCDRs essas competências, mas depois, agora, há poucas semanas atrás, quando foi publicada a nova Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, pese embora o Ministério da Agricultura ter recuperado a competência das florestas, nós vemos que as CCDRs ainda têm estas competências das Direções Regionais de Agricultura e Pescas e que não foram reinstituídas. E, portanto, gostava de que soubessem, ou que nos dissessem, aliás, no vosso paradigma, que é lidar com mais de 5.000 produtores florestais, ou que geram mais de 5.500 empregos, com mais de 2.700 proprietários, qual é a vossa mundivisão, ou qual é a visão para o setor que têm neste paradigma. E, tendo terminado o meu tempo, agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Mário Lopes. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Não resisto aqui à parte para dizer que não foi preciso existirem aqui eucaliptos para ter havido um incêndio. Começava por, em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, saudar a vinda do Grupo Navigator aqui a esta Casa. Na nossa opinião, só fazer aqui um pequeno introito, nós defendemos que a preservação do ambiente passa precisamente pela sua valorização económica. Não conflitua, pelo contrário, a preservação do ambiente passa também pela sua valorização e eu creio que o Grupo Navigator é um bom exemplo disso, com a integração vertical e com o reflorestamento e com a gestão ambiental, com a gestão florestal que fez e que, aliás, até foi exemplo nos incêndios, porque na área circundante a muitos dos terrenos do Grupo Navigator houve vários incêndios e os terrenos do Grupo Navigator passaram incólumes. Compreende-se, porque há uma gestão profissional, há bombeiros sapadores que acompanham. Porquê? Por causa da valorização económica. Se aqueles terrenos ardessem, seria um prejuízo para a empresa e, portanto, não há melhor incentivo a uma gestão prudente e correta e sustentável da floresta do que precisamente a valorização económica. E também o Grupo Navigator, para além disso, creio que conseguiu, isso é um fator distintivo, perceber que o valor, grande parte do VAB que mencionou está na marca também, e a Navigator sempre soube afirmar, não apenas pela produção do papel, tentando, enfim, competir, seja pelo preço, seja pela qualidade, mas também afirmando a sua marca. Isso é absolutamente fundamental e é uma lição para todos os setores da economia portuguesa, que alguns, enfim, demoraram um bocadinho a perceber isto, mas de facto grande parte do VAB está mesmo na existência de uma marca. Aqui o diagnóstico que fizeram nós acompanhamos, de facto, quando olhamos para a floresta percebe-se que existe demasiada fragmentação e o emparcelamento vem mais do que tarde. Também o facto de não existir um cadastro rural a sério, que nos permita perceber, ter a tipografia completa dos terrenos é um problema e, enfim, e a questão dos matos e dos incultos também acaba por ser um grande problema, não apenas para a sua exploração económica, mas também depois para os incêndios, como bem vimos. Nós já vimos que, enfim, no passado o eucalipto, não apenas o eucalipto foi culpabilizado por, enfim, muitas das coisas que aconteceram, nomeadamente os incêndios, ou era o eucalipto, ou era os downbursts também, ou então as alterações climáticas, a justificação e ocorrendo, a responsabilização da tutela que nunca aconteceu e deveria, porque de facto há ali responsabilidades próprias também nossas, coletivo, como um todo, não apenas do Governo, mas como um todo. E eu gostava agora de focar em duas grandes, enfim, não diria que são bandeiras nossas, mas são para nós pontos muito importantes para o desenvolvimento da floresta, do ambiente e da agricultura no geral, que tem que ver primeiro com o uso das novas tecnologias, nomeadamente a edição genómica. A Navigator afirma, aliás,
que já usa uma versão geneticamente modificada do eucalipto, portanto, para nós isso é importante. É importante desbloquear, acabar com os mitos para que isso seja uma tecnologia mais ubíqua, que ainda não é na nossa agricultura e nas nossas florestas. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, e este sim, para nós é absolutamente crítico para dinamizar as florestas, que é a questão do mercado dos títulos de carbono, que já tem ampla implantação noutros países. Em Portugal ainda está um pouco coxo, mas isso permite que quem tem, Portugal e Europa no geral, comparado com outros países, como por exemplo os Estados Unidos, isso permite de facto a valorização de baldias que estão neste momento abandonados, porque permite a quem tem esses baldios ter um retorno económico. Esse retorno económico é um incentivo ao reflorestamento e permite, aliás, algo muito interessante, que é não obriga a que a própria indústria seja ela própria detentora dos terrenos. Não tem de ser. Basta comprar, adquirir os títulos de carbono a outros que têm esses terrenos e que os podem explorar e podem dar valorização económica. É também uma forma de preservar o ambiente, de garantir o reflorestamento, de garantir que os terrenos estão bem cuidados e, portanto, menor probabilidade de haver um incêndio, porque se houver um incêndio isso é prejuízo para os próprios. Portanto, uma vez mais, a questão dos incentivos. E, portanto, a questão que eu colocava é na perspectiva da indústria, de um representante do setor da indústria, porque é que, neste momento, o mercado de títulos de carbono ainda está muito aquém daquilo que pode desejavelmente estar. Há aqui trabalho do nosso lado a ser feito, ou, enfim, é apenas o tempo que, de facto, requer para haver uma implantação mais acelerada disso. Muito obrigado. Peço desculpa pelo tempo. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Terminadas que estão as rondas dos grupos parlamentares, voltava a passar a palavra aos nossos convidados. Faz favor, Sr. Engenheiro, 10 minutos. Bem, então, antes de mais também, obrigado pelas questões. Eu, sobre o primeiro conjunto de questões do Sr. Deputado Alberto Machado, do PSD, o que é que podemos esperar e como podem contribuir neste fórum para esta atividade. Eu acho que há aqui tudo o que se tem que fazer deve ter um objetivo claro. E o objetivo claro é que o território não esteja abandonado, o território tenha escala e que as regras de funcionamento sejam transparentes e que sejam simples. Nós precisamos de um quadro de regras transparentes e simples. Precisamos também que quem tem a posse da terra tenha condições de poder rapidamente alterar o estado de arte, como foi dito, de poder avançar-se com as medidas do cadastro da propriedade, do grupo de trabalho do cadastro da propriedade rústica, que no essencial concordamos com elas e que, de facto, aqui o que precisamos de avançar rapidamente é criar aqui mecanismos para ultrapassar esses constrangimentos. Eu gostava só que soubessem que, no caso do minifúndio, que é onde naturalmente as propriedades têm uma dimensão mínima, os proprietários não são tão sensíveis ao registro das suas propriedades, à atualização dos seus papéis, chamemos-lhe assim, que comprovam o registro na matriz das finanças ou nas conservatórias, e isso depois causa uma incapacidade de podermos ajudar na gestão dessas parcelas. Portanto, sem resolver este problema, nós não conseguimos chegar ao terreno e, portanto, este é um problema absolutamente primordial. A outra questão tem a ver com não haver discriminação de espécies. É preciso entender que não arde porque é a espécie A, B, ou C ou D ou E. Arde porque o território está abandonado e porque há quem ponha fogo. Eu recordo que foi-vos apresentado, terá sido apresentado aqui recentemente, julgo que na semana passada, o relatório da AGIF, onde está claro que mais de 30% dos incêndios são colocados. E quando são colocados em locais estratégicos e em momentos estratégicos para se propagarem. Portanto, se nós estivermos a tirar as culpas para cima de uma espécie, estamos a não olhar às causas. E, portanto, quando adotarmos soluções, vamos adotar soluções erradas. E, portanto, é importante pensar nisso. Por outro lado, é importante pensar no conjunto de medidas que o nosso acordo de fileira, o acordo de fileira que apresentámos ao Governo, e lembro que o cenário que o Governo anterior, pelo qual o Governo anterior optou, foi um cenário que em momento algum tinha previsão de aumento da área do eucalipto, e nós não concordamos com isso, mas foi o cenário que nos foi, entre aspas, exigido, e assim o fizemos.
mas no essencial das medidas elas são transversais a qualquer um dos cenários. Portanto, o que é preciso é trazer gestão ativa para o território. Nós estamos disponíveis e recomendamos o arranque de eucaliptais em zonas degradadas, a sua substituição por autóctones, a ocupação de novas áreas de matos e incultos, sempre numa regra de proporcionalidade, 1 hectare de floresta de produção e 1 hectare de floresta autóctone. Tudo isto vai contribuir para, em escala, gerar maior disponibilidade de matéria-prima e, evidentemente, um menor constrangimento à nossa atividade. Portanto, a nossa visão sobre a floresta acaba por estar vertida nesse acordo de fileira. Para o senhor dos senhores deputados do PS, obrigado também pelas questões colocadas. É evidente que nós estamos aqui atentos a esta questão dos mercados voluntários de carbono. Nós próprios, mesmo antes de haver regulamentação, criámos um projeto com cerca de 450 hectares, um teste, um laboratório, em Trás-os-Montes. Estamos na via, estamos na fase de pré-comercialização dessas licenças e o que nós queremos aqui mostrar é que é possível fazer projetos de mercados voluntários de carbono incorporando floresta de produção e floresta de conservação. Aliás, achamos que é essencial que mesmo nestes projetos de mercados voluntários de carbono isso seja possível e, mais uma vez, que não haja discriminação de espécies à partida. É preciso deixar que o mercado decida isso. É o mercado que vai decidir se quer ou não comprar licenças de projetos que têm eucalipto ou que têm outro tipo de floresta de produção. Portanto, não deve ser uma decisão regulamentar que venha trazer esse constrangimento. Também, isso respondendo também um pouco à questão do Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, portanto, a resposta é um bocado esta. O que nós precisamos, de facto, é de criar aqui condições para que haja projetos, que haja escala, com transparência, com regras simples, com prazos e horizontes perfeitamente compagináveis, porque já às vezes ouvimos falar de projetos destes com 100 anos de horizonte. Isso não é competitivo. Lembremos que nós, para fazer estes projetos, precisamos de quem compra as licenças. Se as licenças não forem criadas numa lógica de adicionalidade comprovada, de monitorização, de escala, de capacidade de comprovar e de auditabilidade do que está ali a acontecer, não vale nada estar a criar regras. Portanto, nós temos que facilitar, entre aspas, não num mau sentido da palavra, diria que a palavra correta, se calhar, até é simplificar todos estes aspectos para que seja o mercado a decidir em transparência e em escala. Sobre o tema da propriedade rústica, também já falámos sobre isso e, mais uma vez, obrigado pela questão. Portanto, para nós recomendaria já que se adotassem as medidas que foram recomendadas por aquele grupo de trabalho e devo dizer que nós próprios contribuímos com um conjunto de medidas para aquele grupo de trabalho. Sobre o tema da área, do aumento da área do eucalipto, pois, de facto, nós bem gostaríamos que este acordo, que estas propostas de acordo de fileira, que as outras fileiras também apresentaram, mas no nosso caso pudessem ir por diante, porque nós apresentámos um cenário, e assim é o que nós defendemos, em que, face à dificuldade que este cluster florestal tem em Portugal de sobreviver importando matéria-prima, nós precisamos de gerar matéria-prima no mercado nacional, no território nacional. Mas a verdade é que isso demora no mínimo 12 anos. Portanto, qualquer iniciativa que façamos só vai ter reflexo daqui a 12 anos. Portanto, o que nós defendemos foi não aumento de área de eucalipto a longo prazo, mas temporariamente haver a possibilidade de aumentar enquanto estamos a retirar a área de outros locais. Portanto, o que nós estaríamos a fazer é arrancar áreas de eucalipto mal instaladas, já degradadas, e instalar noutros locais sem valor económico, sem valor ambiental, e isso sim seria trazer mais valia para o país, trazer mais gestão, e portanto nós saudamos essa ideia de poder, ainda que transitoriamente, haver um momento, diríamos que 12 anos, em que seria possível, com regra, poder aumentar a área retirando de outros lados. E gostava de dizer também que o problema não são novas áreas de eucalipto. O problema são as áreas de eucalipto que não estão bem. E isso é que deve ser o nosso foco de governação. Para aí deve ir a nossa atenção em particular. E outro tema, recordemos que entre 2016 e 2018 herderam cerca de 200 mil hectares de área de eucalipto, ou seja, 20%, ou mais de 20% da área total de eucalipto no país. Portanto, foi um agravar da situação que já tínhamos. E o que acontece é que não houve recuperação e intervenção nessas áreas à escala que devia ter acontecido.
E esse deve ser outro esforço de governação, deve ser outro esforço que todos nós devemos fazer e que esta indústria, nós estamos disponíveis para dedicar os nossos esforços trabalhando numa proposta como aquela que vos descrevi. Sobre o tema mais político, colocado pelo Sr. Deputado Pedro Frazão, eu gostava de dizer que, não tanto a avaliar a ação governativa dos últimos anos, não é propriamente a nossa matéria, digamos assim, mas não somos imunes àquilo que acontece e à agenda regulatória que determina muitas vezes algumas interpretações erradas na nossa visão do que acontece neste setor. Portanto, há um conjunto de iniciativas que interpretamos como positivas, sobretudo neste último ciclo, porque foi a abertura para podermos apresentar uma proposta de acordo de fileira, como disse, ainda que o cenário não fosse aquele que nós defendemos, mas pelo menos houve a perspectiva de que era preciso uma intervenção em escala e isso eu acho que é positivo, apesar do cenário não ser aquele que nós desejamos. Do ponto de vista de PEPAC, do ponto de vista de estrutura, eu diria que do PEPAC, mais uma vez, enferma de um problema que é, à partida, nós estamos-nos a autolimitar. Espanha não se limitou desse ponto de vista. A Espanha contemplou toda a floresta de produção. Porquê é que Portugal se autolimitou lá fora? Depois de lançar os avisos é com o Estado português e é com o momento que assim o quiser. Da forma como fez, autolimitou-se e, portanto, achamos que isto devia ter o seu tempo para se rever e reprogramar, enquanto nós temos tempo. Quanto à questão do Ministério da Agricultura, não nos preocupa tanto o Ministério da Agricultura, preocupa-nos sim o ICNF funcionar mal. Ou seja, nós precisamos de ter estruturas administrativas e uma agenda do regulador e de controle e de monitorização que atue com assertividade e que atue com o tempo, dentro do intervalo de tempo disponível. E também isso não tem acontecido. Nós precisamos, de facto, de rever a atuação destes órgãos em particular. Portanto, nós não lidamos tão diretamente com o Ministério da Agricultura, lidamos mais com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas e devo dizer que, de facto, aí nós continuamos a precisar de revisão de alguns diplomas, continuamos a precisar de que haja, sobretudo, gente no terreno, que é coisa que não há. E, portanto, as decisões são fundamentalmente de caráter administrativo, de caráter absolutamente suportado unicamente e exclusivamente em regulamentos, em regras, sem ver o campo. E isso não pode suceder num mundo como é o nosso, com esta atividade que está regionalizada e distribuída com circunstâncias particulares ao longo de todo o país. Obrigada, Sr. Engenheiro. Obrigada à Navigator, a toda a delegação que hoje se fez acompanhar por este interessante momento de partilha de experiências e de preocupações. Sr. Engenheiro. Gostava de tomar a liberdade de vos formular um convite para nos visitar e para visitar o RAIZ. É o nosso Instituto de Investigação da Floresta e do Papel, em Aveiro. Gostaríamos imenso de receber uma delegação vossa, todos, se quiserem, quem quiserem levar. Acho que perceberiam melhor qual é que é o caminho futuro que uma indústria destas pode trazer para o país e o que é que já temos feito. Obrigada mais uma vez, Sr. Engenheiro. Será naturalmente um prazer, tanto mais que a Comissão está a encetar uma série de visitas ao território. Vamos começar pelo Alentejo ainda este mês de julho e, portanto, por forma a que haja um maior contacto com aquela que é a realidade no país, quer na inovação, quer naquilo que são as culturas e os modos de produção mais tradicionais e, portanto, naturalmente depois combinaremos e teremos todo o gosto. Julgo que a Comissão me permite dar esta resposta, porque julgo que seja de interesse de todos também em visitá-los na altura que seja oportuna. E muito obrigada por este momento.